Você chama isso de gostar da própria companhia. Mas talvez seja só exaustão social disfarçada de inteligência. Talvez você não seja tão evoluído quanto pensa. Talvez você apenas tenha desistido das pessoas. É muito normal nos dias de hoje, porque existe uma diferença brutal entre alguém que escolhe o silêncio e alguém que se esconde nele. Só que ninguém fala disso. Prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. Na internet, criaram a fantasia de que pessoas inteligentes naturalmente odeiam sair de casa, que gênios preferem quartos escuros, fones de ouvido, isolamento constante. Transformaram solidão em status, distância emocional em superioridade intelectual. E agora existe uma geração inteira acreditando que fugir do mundo é sinal de profundidade, mas deixa eu destruir essa ilusão agora. O rato também evita exposição. O rato também aprende a se esconder. O rato também passa tempo demais dentro da toca observando o perigo do lado de fora. E nem por isso ele virou sábio. Você acha que está protegendo sua paz, mas talvez esteja apenas alimentando um medo sofisticado. Porque quanto mais inteligente alguém é, mais fácil se torna racionalizar a própria fuga. A pessoa cria teorias bonitas para justificar o próprio afastamento. Diz que as pessoas cansam. Diz que prefere energia seletiva. Diz que a maioria é superficial. Mas no fundo, talvez ela só tenha se machucado tantas vezes, que transformou o isolamento em identidade. E sabe o mais perigoso? Você começa a sentir orgulho disso. Orgulho de não responder mensagens. Orgulho de desaparecer. Orgulho de cancelar encontros. Orgulho de viver trancado dentro da própria mente. Só que existe uma armadilha silenciosa aí. Quanto mais você evita o caos humano, mais fraco emocionalmente você fica para lidar com ele. E é aqui que quase ninguém percebe a verdade brutal. Algumas pessoas não ficam em casa porque são inteligentes. Ficam porque perderam a coragem emocional de existir no mundo. Mas calma, a pior parte ainda nem começou. Existe uma mentira moderna extremamente confortável. Quem fica sozinho é mais evoluído. Mentira. Tem gente que fica sozinha porque amadureceu. Mas tem muita gente que fica sozinha porque desaprendeu a confiar. E essas duas coisas parecem iguais por fora, mas por dentro são completamente diferentes. A pessoa inteligente começa observando o mundo, depois começa julgando o mundo, depois começa rejeitando o mundo. E quando percebe, já construiu uma prisão psicológica onde qualquer interação humana parece cansativa demais. Ela chama isso de paz. Mas às vezes, é apenas hipervigilância emocional. Carl Jung dizia que aquilo que você evita controlar, acaba controlando você. E talvez você esteja sendo controlado exatamente pelo que tenta evitar. Conversa, intimidade, presença, vulnerabilidade. Porque sair de casa não significa apenas sair fisicamente. Significa correr o risco de ser visto. E isso assusta mais do que você imagina. A maioria das pessoas introvertidas não sofre por estar sozinha. Sofre porque criou uma identidade inteira baseada em não precisar de ninguém. E isso parece força, até o dia em que o silêncio começa a devorar a própria mente. Porque a mente isolada cria distorções. Quanto menos contato humano real você tem, mais sua cabeça começa a inventar versões extremas das pessoas. Você começa a achar todo mundo superficial, todo mundo falso, todo mundo irritante. O mundo inteiro fica fraco. Só que talvez o problema não seja o mundo. Talvez seja a sua incapacidade de tolerar a imperfeição humana sem se fechar completamente. E aqui está a ironia brutal. Quanto mais você se afasta para proteger sua energia, mais socialmente frágil você se torna. Você perde tolerância, perde paciência, você não tem mais empatia. Até pequenas interações começam a parecer ameaças. Então nasce o comportamento do rato. Observar tudo de longe, julgar tudo de longe, criticar tudo de longe. Você acha que está evitando pessoas tóxicas, mas talvez esteja evitando qualquer situação onde não controla a própria imagem. Isso dói ouvir, porque a maioria das pessoas inteligentes construiu uma autoestima baseada em parecer consciente, profunda e diferente. Elas precisam sentir que enxergam algo que os outros não enxergam. Precisam acreditar que estão acima da superficialidade coletiva. Só que existe um problema escondido aí. Quanto mais você se identifica como diferente, mais difícil fica viver entre humanos normais. Você começa a transformar a convivência em ameaça intelectual. Tudo irrita. Conversa casual irrita. Barulho irrita. Grupos irritam. Eventos irritam. E aos poucos você começa a sentir prazer em desaparecer. Não porque encontrou iluminação, mas porque encontrou controle. Dentro de casa você controla tudo. Controla o ambiente. Controla o silêncio. Controla a rejeição. Controla a exposição. O mundo externo, ele exige adaptação. E a adaptação exige desgaste emocional. Então a mente ele cria uma narrativa confortável.
Eu fico em casa porque sou inteligente. Não. Muitas vezes você fica porque o mundo real não gira ao redor da sua zona psicológica de conforto. E sabe o mais assustador? A internet reforça isso. Hoje existe uma romantização absurda do isolamento. Memes dizendo que pessoas inteligentes odeiam sair, frases dizendo que gênios preferem solidão, vídeos transformando o afastamento emocional em sinal de superioridade, só que ninguém mostra o outro lado. A deterioração social, a ansiedade crescente, o medo invisível de interação, a incapacidade de criar vínculos profundos, porque uma mente que vive tempo demais sozinha começa a se alimentar apenas dela mesma. E isso pode virar um labirinto psicológico. Nietzsche dizia que quando você olha demais para o abismo começa a olhar para você. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo. O problema não é gostar da própria companhia. O problema é quando você começa a precisar do isolamento para funcionar, porque aí não é liberdade, é dependência emocional silenciosa. Você percebe o nível disso? Tem gente que entra em pânico só de imaginar passar tempo demais com outras pessoas. E não porque odeia humanos, mas porque desaprendeu a relaxar perto deles. A mente fica em estado de defesa constante, analisando tudo, interpretando tudo, tentando prever tudo. E isso cansa. Só que ao invés da pessoa admitir o esgotamento psicológico, ela transforma isso em arrogância intelectual. Eu sou seletivo. Poucas pessoas me acompanham. Minha mente funciona diferente. Talvez você só esteja emocionalmente ferido. Porque pessoas realmente fortes não precisam fugir do mundo para preservar a identidade. Elas conseguem entrar no caos sem perder a si mesmas. Você consegue? Ou qualquer ambiente social já começa a desmontar sua paz interna? E aqui está o ponto que ninguém fala. A solidão prolongada altera a percepção emocional. Você começa a criar versões idealizadas das relações humanas. Espera a profundidade absoluta. Espera a compreensão perfeita. Espera a conexão instantânea. E como o mundo real nunca entrega isso, você volta para casa confirmando a própria crença de que ninguém vale a pena. Percebe a armadilha? Você se isola porque se decepciona. E se decepciona porque se isolou tempo demais da realidade humana. É um ciclo silencioso. Enquanto isso acontece, sua vida vai ficando menor. Menos experiências, menos riscos, menos histórias, menos intensidade, até o dia em que você percebe uma coisa brutal. Você não está vivendo, está apenas observando a vida acontecer da janela psicológica da própria mente. E a pior parte, você ainda chama isso de inteligência, mas existe uma verdade ainda mais desconfortável. A sociedade também mente para você o tempo inteiro. Ela diz, saia mais, aproveite a vida, viva intensamente. Mas quase ninguém explica como fazer isso quando sua mente virou um campo de guerra. Porque pessoas inteligentes geralmente percebem coisas que os outros ignoram. Falsidade, manipulação, vaidade, competição social. E depois de enxergar demais, voltar a ser espontâneo parece impossível. Esse é o verdadeiro problema. Não é timidez, é excesso de consciência. Só que consciência sem equilíbrio vira prisão. Você começa a analisar tanto o comportamento humano, que perde a capacidade de simplesmente viver experiências. Tudo vira observação, tudo vira interpretação, tudo vira crítica. E então nasce uma pessoa altamente consciente, mas emocionalmente desconectada do mundo. Ela entende os humanos, mas não consegue mais se sentir parte deles. E isso cria uma dor silenciosa absurda, porque no fundo, ninguém quer viver sozinho para sempre. A maioria só quer parar de se sentir decepcionada. Só quer parar de se sentir deslocada. Só quer encontrar ambientes onde não precisa usar máscara psicológica. Mas ao invés de buscar isso, ele se prende em si mesmo sem sair do lugar. Porque desistir parece mais seguro. E é aqui que a psicologia do rato aparece de verdade. O rato não domina o ambiente. Ele apenas aprende a sobreviver escondido dele. E talvez sua inteligência esteja fazendo exatamente isso com você. Te ensinando a sobreviver, mas não a viver. Existe uma diferença devastadora entre essas duas coisas. Só que o que acontece depois de anos vivendo assim, quase ninguém está preparado para encarar. Depois de muito tempo isolado, a pessoa começa a perder algo invisível, a tolerância ao desconforto humano. Isso é gravíssimo, porque relações reais exigem atrito, exigem frustração, exigem adaptação, exigem energia emocional. Só que quem vive trancado na própria lógica, começa a acreditar que qualquer desconforto já é sinal de incompatibilidade. Uma conversa cansou? Essa pessoa não é para mim. Um grupo pareceu superficial? Ninguém presta. Uma relação exigiu esforço? Prefiro minha paz. Percebe o que está acontecendo? Você está transformando intolerância emocional em critério intelectual. E isso parece refinamento, mas pode ser apenas fragilidade sofisticada.
Porque maturidade não é encontrar ambientes perfeitos, é conseguir permanecer inteiro em ambientes imperfeitos. Mas a mente isolada desaprende isso. Ela começa a exigir controle emocional absoluto do mundo externo, e o mundo nunca vai entregar isso. Nunca. Por isso tantas pessoas inteligentes acabam emocionalmente cansadas. Não porque sabem demais, mas porque desaprenderam a coexistir sem tentar controlar tudo mentalmente. Então surge o sintoma mais perigoso de todos. Anestesia emocional. Nada empolga, nada surpreende, nada conecta profundamente e você observa a vida como espectador crítico permanente. Só que existe um detalhe cruel nisso. O cérebro humano não foi feito para isolamento prolongado. Mesmo pessoas extremamente introspectivas precisam de vínculo, presença e troca emocional verdadeira. Sem isso, a mente começa a implodir lentamente. Existe um momento específico em que o isolamento deixa de ser escolha e vira vício psicológico. Você nem percebe quando acontece, só sente. Sente irritação ao receber mensagens. Sente alívio quando cancelam planos. Sente prazer em desaparecer. E aí começa a mentira mais perigosa de todas. Eu não preciso de ninguém. Todo ser humano precisa. Até os mais conscientes, até os mais fortes. A diferença é que alguns aprenderam a esconder essa necessidade atrás de independência emocional performática. E isso destrói vidas silenciosamente. Porque o ser humano consegue sobreviver sem conexão por muito tempo, mas não consegue permanecer saudável. O cérebro começa a endurecer emocionalmente. Pequenos conflitos viram ameaças gigantes. Qualquer invasão mínima de espaço já parece sufocante. E sabe o que é assustador? Você começa a perder a capacidade de sentir pertencimento. Tudo parece distante. Você está presente, mas nunca realmente envolvido. Como se existisse um vidro invisível separando você do resto do mundo. Então a pessoa mergulha ainda mais fundo dentro da própria mente, consumindo vídeos, consumindo reflexões, consumindo análises, sempre tentando entender a vida, sem realmente viver a vida. Esse é o paradoxo brutal das pessoas extremamente conscientes. Elas entendem tanto os mecanismos humanos que às vezes perdem a espontaneidade necessária para existir entre humanos. E aqui está a verdade que vai doer. Algumas pessoas usam a inteligência como mecanismo de defesa emocional. Elas analisam tudo para não sentir tudo, mas sentir é inevitável. E quanto mais você foge disso, mais frio por dentro você se torna. Só que existe algo ainda mais sombrio acontecendo com quem vive assim por muitos anos. Depois de certo tempo, o isolamento começa a alterar até sua percepção de identidade. Você para de se perguntar, quem eu sou? E começa a perguntar, como posso evitar desgaste? Percebe o tamanho da mudança? Sua vida deixa de girar em torno de crescimento e começa a girar em torno de proteção emocional. Tudo é calculado para evitar exaustão, evitar conflito, evitar rejeição, evitar desconforto. Só que uma vida construída apenas para evitar a dor, inevitavelmente perde intensidade. E sem intensidade, a alma começa a apodrecer em silêncio. É por isso que tanta gente aparentemente inteligente vive cansado o tempo inteiro. Não é excesso de trabalho, é excesso de vigilância psicológica. A mente nunca desliga. Ela está sempre observando, interpretando e prevendo ameaças emocionais. E isso transforma o mundo em um ambiente constantemente hostil. Só que talvez o mundo não tenha mudado. Talvez tenha sido você. Talvez você tenha passado tanto tempo isolado que esqueceu como os seres humanos realmente funcionam. Humanos são imperfeitos, incoerentes, barulhentos, contraditórios. E maturidade não é fugir disso. É conseguir amar, apesar disso. Mas quem vive demais dentro da própria cabeça, começa a desenvolver intolerância à imperfeição humana. E isso cria solidão crônica. A pessoa quer conexão, mas rejeita qualquer conexão que não seja perfeita. Quer profundidade, mas evita vulnerabilidade. Quer pertencimento, mas foge de convivência. E aí nasce uma existência extremamente lúcida, porém emocionalmente estéril. Só que existe uma pergunta ainda mais desconfortável. E se sua inteligência não estiver te libertando, mas lentamente te separando do mundo? Existe algo profundamente triste em pessoas extremamente conscientes. Elas percebem tanto as falhas humanas que às vezes perdem a capacidade de amar humanos reais. Tudo decepciona rápido, tudo parece insuficiente, tudo parece raso. Só que talvez o problema não seja a falta de profundidade no mundo. Talvez seja a expectativa impossível que sua mente criou. Porque pessoas reais nunca serão perfeitas. Nem você é. E maturidade emocional começa exatamente quando você entende isso. Quando para de buscar conexões impecáveis e aprende a construir vínculos humanos apesar das imperfeições. Mas quem vive tempo demais isolado desaprende essa arte. Então sobra apenas observação, sem pertencimento.
sem entrega, sem vida real. Mas ainda existe algo que pode mudar tudo. O primeiro passo não é sair mais. É parar de transformar isolamento em troféu psicológico. Porque enquanto você sentir orgulho da própria desconexão, nunca vai perceber o quanto ela tá te consumindo. E talvez isso explique aquele vazio estranho que aparece à noite. A sensação de que falta alguma coisa, mesmo quando tudo tá silencioso, mesmo quando ninguém tá incomodando. Porque o problema nunca foi apenas o mundo externo. O problema é que nenhum ser humano consegue encontrar sentido vivendo emocionalmente desconectado por tempo demais. Até os mais inteligentes, até os mais fortes, até você. E admitir isso não te enfraquece, te torna honesto. Mas existe uma última virada nessa história. Talvez sua inteligência tenha virado uma armadura. E armaduras protegem, mas também impedem toque, impedem proximidade, impedem conexão verdadeira. Você se tornou tão analítico que esqueceu como simplesmente sentir. Tão consciente que esqueceu como relaxar. Tão protegido que esqueceu como se entregar para experiências reais. E isso cria uma vida segura, mas emocionalmente fria. Só que seres humanos não sobrevivem apenas de segurança psicológica. Precisam de intensidade, de presença, de risco emocional saudável. Caso contrário, a alma começa a secar lentamente. E talvez você já esteja percebendo isso agora. Se inscreva no canal e deixe seu like. O rato passa a vida inteira escondido, sempre alerta, sempre desconfiado, sempre sobrevivendo, mas nunca realmente vivendo. E talvez a pergunta mais desconfortável desse vídeo seja essa: você está vivendo? Ou apenas sobrevivendo emocionalmente? Porque existe uma diferença brutal entre proteger sua paz e fugir da vida. Uma fortalece, a outra enfraquece lentamente. E só quem encara isso com honestidade consegue sair da própria toca psicológica. Mas quase ninguém tem coragem de admitir que passou anos inteiros se escondendo atrás da própria inteligência. Você tem? Talvez o verdadeiro sinal de inteligência não seja fugir do mundo. Talvez seja conseguir permanecer humano dentro dele sem virar cínico, sem virar frio, sem transformar dor em identidade permanente. Porque no final, a vida não recompensa quem apenas observa, recompensa quem participa, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo imperfeito. Então, antes de dizer novamente que prefere ficar sozinho, se pergunta com brutal honestidade: isso é realmente paz? Ou só uma forma sofisticada de desistir das pessoas antes que elas possam te decepcionar outra vez? E talvez a resposta dessa pergunta explique muito mais sobre sua vida do que você gostaria de admitir. Pensando nisso, fiz esse vídeo do card para você. Te vejo lá.